Olá, aqui é Sheila Pereira, coach, e esse é o programa Transformação. No episódio de hoje, vamos falar sobre planejamento de carreira. E para isso eu convidei a minha colega coach, Daviane Araújo. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa Transformação, Daviane. Olá, Sheila. É um prazer estar aqui novamente com vocês nesse programa. Muito bem. Vamos aí hoje, então, né? Dividir esse assunto aí com o público, que é super interessante. Daviane, então fala para nós o que é o planejamento de carreira. Bom, para falar um pouquinho de planejamento de carreira, é bom a gente trazer primeiro alguns conceitos, né, Sheila? Então, um deles, o primeiro, é o que é planejamento, né? Então, planejamento é quando a gente cria um plano para alcançar um determinado objetivo. Então, eu posso fazer um planejamento de carreira, eu posso fazer um planejamento de vida, eu posso fazer um planejamento para construir uma casa, né? Um planejamento para comprar um imóvel, para comprar um bem. Então, eu posso planejar para qualquer coisa que eu queira atingir um objetivo, né? E quando a gente fala de carreira, o que é carreira? Carreira é a trajetória profissional. Então, são todas as empresas, os locais que a gente trabalhou, né, os conhecimentos que a gente adquiriu, as habilidades ao longo dessa trajetória profissional, né? Incluindo também todos aqueles aprendizados e todas as pessoas que contribuíram aí dentro da nossa trajetória profissional. Então, quando a gente fala em planejamento de carreira, é quando eu planejo, né, o meu objetivo profissional, meu objetivo de carreira. Ok. Bom, e quais são os tipos de planejamento de carreira que existem, Daviane? Bom, a gente tem alguns, pode separar por alguns momentos da vida o planejamento de carreira, né? Um deles seria lá na fase da adolescência, onde a gente está escolhendo, né, qual a profissão que a gente vai seguir. Muitas vezes os adolescentes estão ali terminando o ensino médio e, precisa entrar numa faculdade, qual profissão, o que eu vou seguir, o que eu vou fazer. Então, esse seria o momento ideal para a gente fazer um planejamento de carreira. Porém, o que acontece? Geralmente, essa época, né, os adolescentes não ficam ainda muito indecisos no que fazer, no que escolher, né? Então, eu trago, assim, um exemplo da minha escolha, como eu fiz a minha escolha de carreira no início, quando eu estava fazendo o ensino médio. Então, eu terminei o ensino fundamental e precisava escolher uma formação para eu fazer. E, na época, eu trabalhava eu morava numa cidade do interior e não tinha muitas opções. Então, eu tive que escolher aquela que o meu objetivo na época era conseguir um emprego na capital, né, em Porto Alegre, e também que essa profissão eu pudesse aplicar aquelas coisas que eu tinha de uma pessoa como referência na minha vida, que era o meu pai. O meu pai era um profissional bem requisitado na época, chamavam ele de madrugada, né, para ele ir arrumar alguma coisa lá na empresa, que na época eu não entendia muito bem o que era. Sim. Então, para mim, essas duas coisas foram os requisitos que eu utilizei para escolher o curso que eu fiz, que foi um curso técnico em metalurgia na época. E aí foi onde eu comecei a conseguir um estágio em Porto Alegre, e aí eu me mudei para a capital, e aí não voltei mais para o interior desde então. Né? Já fazem aí quase 25 anos já isso. Então, essa seria a hora de a gente fazer um planejamento de carreira. Mas na época eu não sabia nem o que era carreira, muito menos planejamento, né? Então, hoje, quem tem a oportunidade de fazer isso no começo da sua trajetória, é muito interessante, porque aí tu já tem um caminho, né, a seguir. E aí, eu saí na época fazendo conforme ia acontecendo as coisas, conforme eu fui descobrindo. Uma segunda etapa que tem, um segundo tipo de planejamento, é aquele que eu já estou trabalhando, porém eu ainda não estou na atividade profissional que eu gostaria. Ah, sim. Então, eu estou uma troca tenho de um função emprego. Seria, né? Isso, seria uma troca de função. Estou no emprego, por exemplo, estou trabalhando num supermercado e eu quero ser professor. Né? Então, eu posso fazer um planejamento de carreira para me tornar um professor. Sim. O outro momento seria aquele que eu estou na profissão que eu desejo, mas eu almejo uma posição superior, né? Algo a mais dentro da minha carreira. Então, eu posso fazer esse planejamento de carreira. E tem o que a gente chama de plano de carreira, que é a trajetória de um colaborador dentro da empresa.
Então, eu entro e eu quero chegar a gerente dentro dessa empresa. Então, eu faço um plano de carreira, né, dentro daquela companhia ali, para eu poder chegar onde eu desejo, né, no meu objetivo. Ok. Bom, e o que seria importante realizar durante esse planejamento? Bom, durante o planejamento é muito importante a gente poder fazer um mapeamento pessoal. Né? Uhum. O que é esse mapeamento pessoal? Diria, vamos usar uma palavra que todo mundo conhece, autoconhecimento. Uhum. Né? Então, eu saber quais são as minhas habilidades, quais são os meus pontos fortes, as minhas fraquezas, para que eu possa, dali, ver o que eu preciso trabalhar, né? Intensificar. E hoje a gente não trabalha só nos pontos fracos, a gente também trabalha nos pontos fortes, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu gostaria de ser artesã, por exemplo, mas eu não tenho nenhuma habilidade manual, mas eu tenho uma boa habilidade de comunicação. Então, eu posso utilizar essa habilidade e conseguir identificar, talvez, uma outra carreira em que eu consiga atingir o meu objetivo e consiga me satisfazer com isso também. Com certeza. Então, essas coisas é importante a gente fazer o equilíbrio, e isso a gente consegue fazer também dentro do mapeamento pessoal. Né? Um mapeamento de competências, né? Aquilo que eu tenho, que eu conheço, que eu tenho conhecimento, que eu estudei, ou que eu ainda preciso estudar, né? Por exemplo, quero ser médico, né? Então, eu preciso saber quais são as competências que um médico precisa ter, né? Para que eu possa trabalhar isso, né, durante o percurso lá no meu planejamento. E o mapeamento de mercado também é importante, para que tu conheça o mercado da profissão que você quer seguir, né, do teu objetivo lá, e para você já saber, é um mercado que está em crescimento, é um mercado que não tem muita procura, para que você possa saber também depois como que vai ser o teu retorno financeiro em cima disso. Né? Porque a gente sim escolhe uma carreira, aquilo que a gente gosta de fazer, que é o ideal, né? A gente se sentir feliz, a gente está em estado de flow, né? Que a gente chama, quando a gente está trabalhando, para isso possa nos ajudar também a entender como é que vai ser o nosso retorno financeiro com essa profissão. Então, isso é muito importante. E também ter um bom plano de ação, né? Se a gente fazer todo esse levantamento e ele ficar muito bonitinho lá no papel e a gente não elaborar um plano de ação, né? A gente não vai conseguir ter o resultado. Isso. E é legal isso que tu falou, Daviane, porque as pessoas às vezes idealizam uma profissão como algo assim, né? Nossa, aquela pessoa faz um sucesso enorme na profissão que ela tem, eu quero ser igual, mas não sabe o caminho que essa pessoa percorreu para chegar até ali, né? Então, esse equilíbrio entre, né, o que eu gosto, as habilidades que eu tenho, né, as competências que eu tenho e o mercado de trabalho, né, como tu colocaste ali, é importante para a pessoa não se frustrar, porque às vezes ela cria toda uma expectativa, né, e no final das contas ela não tem retorno financeiro, ela acaba se frustrando, né, ou não tem o sucesso que gostaria. Muito bem. Bom, e quais as dicas, Daviane, que tu dá para quem quer fazer um planejamento de carreira? Bom, a primeira coisa para fazer um planejamento de carreira é tu ter um objetivo bem definido. Né? Eu quero fazer um planejamento de carreira, mas eu costumo dizer, né? Você tem que saber o que tu quer ser quando crescer. Exato. Mesmo que tu já tenha crescido na altura, né? Sim. Não cresça mais fisicamente, mas você tem que saber o que tu quer. Então, se você não sabe ainda o que quer, então dá pra gente fazer um processo antes e conseguir identificar através das habilidades, através daquilo que você gosta de fazer, né, o que seria o teu objetivo. Então, esse seria o primeiro passo. O segundo seria a gente traçar os pontos fortes e os pontos fracos, né, para que a gente possa definir aonde que a gente vai trabalhar, o que a gente vai intensificar e o que a gente vai tirar dos pontos, eu não digo pontos fracos, né, pontos de melhoria, e que a gente possa, né, criar um plano de ação para isso. O outro seria buscar exemplos de sucesso, que nem tu comentaste, tem uma pessoa que, né, tu viu que ela conseguiu chegar no topo da carreira. Sim. Então, qual a trajetória que ela fez? Como que ela fez? O que ela pensava? É o modelar, né, Daviane, que a gente usa. É o modelar curso, que a gente... Isso. Então, conhecer como é que foi essa trajetória, né? Porque às vezes a gente diz, a pessoa teve sorte. Não existe sorte, existe toda uma preparação, né, em cima daquele objetivo que a gente está procurando. Uma outra coisa é visualizar a jornada. Quando eu visualizo a minha jornada, isso começa a fazer uma transformação dentro da nossa mente.
né? Então, e quando eu falo em visualizar, é visualizar mesmo, é desenhar, botar no papel, né? Desenha como você está hoje, né? E pelo seu planejamento, lá pelo plano de ação, como que eu vou estar daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, e como que eu vou estar lá no final da jornada, né? Então, isso é importante ter essa visualização. E o plano de ação, eu indico que esteja em gestão à vista. Por que gestão à vista? Tudo aquilo que a gente bota num papel, num caderno, às vezes a gente fecha o caderno e ali fica. É verdade. Ou então, o pior é no computador, porque aí tu tem que ligar o computador, né, para chegar no teu plano de ação. Então, ter ele num gestão à vista. Isso pode ser feito numa cartolina, numa folha de flip chart, folha de ofício, um papel de pão que seja. Consiga botar o plano, né? Eu indico sempre trabalhar com post-its, que eu acho que o post-it ele é mais fácil, tu consegue... eu tenho que modificar uma ação aqui, eu vou modificar um prazo, eu vou ali e altero no post-it, que fica mais fácil. Então, eu tenho o meu plano de ação lá no meu quarto, né, colado numa cartolina com os post-its. Importante também a gente revisitar esse plano de ação. A gente pode fazer mudanças nele, desde que essas mudanças nos levem ao nosso objetivo. Por exemplo, quando eu fiz o meu planejamento desse ano, isso foi em janeiro, em meados de janeiro, início de fevereiro. Março entrou toda essa história da pandemia. Então, tudo aquilo que eu tinha planejado já não poderia mais ser feito dentro desse período, então, pelo menos dentro do primeiro semestre. Então, o que eu tive que fazer? Replanejar. Vamos ver agora dentro daquilo ali, o que é prioridade, o que eu posso fazer agora dentro do momento que eu estou inserida, né? E aí o que eu vou ter que passar para depois. Então, existem coisas externas que vão nos levar a uma reprogramação do plano. Mas é importante que a gente tenha em vista o nosso objetivo, que mesmo que, por circunstâncias, eu planejei chegar no meu objetivo em 2022, mas por toda essa função que a gente teve agora, talvez eu vá chegar em 2023. Mas é importante que eu esteja ele claro, que eu possa estar sempre revisitando esse plano de ação. Revendo, e outra, isso. E outra, assim, ser muito paciente, né? Porque a gente não vai chegar no topo da carreira em 5 meses, 6 meses. Então, a gente vai ter alguns percalços no meio do caminho, nós vamos ter que se adaptar, né? Então, ter foco. Então, se o meu objetivo é esse, nem que eu tenha 80 anos e eu chegue lá aos 80 anos no meu objetivo, ok, atingir ele, né? Mas ter o foco e ter essa determinação. E a disciplina, né? Se eu me comprometi em fazer alguma coisa e se esse realmente é o meu objetivo, eu tendo a paciência, o foco, a disciplina, eu vou chegar lá. Nem que seja aos 80 anos, mas eu vou chegar. Com certeza, né? É isso aí. Uma dica que eu dou também, Daviane, que eu gosto muito, né? Que alguns coaches usam como moral dos sonhos, né? Onde a gente coloca não só o plano, mas as imagens daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja. E coloca, como tu disse, num local bem visível. Não pode ficar guardado, né? Escondido no computador e tal, né? Ou no armário da gente, através de uma cartolina ali que a gente possa fazer. Ou mesmo, dá uma dica que eu gosto muito, celular, a gente tá sempre com o celular na mão, né? O meu mural dos sonhos, ele é o meu fundo de tela, né? Na verdade, é a proteção, né, da tela ali. Então, toda vez que eu preciso abrir o celular, eu vou dar de cara com ele. Então, eu visualizo ele muitas vezes e me lembro, opa, voltando pro foco aí, que eu quero conquistar, tá aqui. Isso faz a gente lembrar dos nossos, né, das nossas metas, sonhos, enfim. Certo? Daviane, quero te agradecer mais uma vez pela tua colaboração aqui no programa Transformação. E fica aí o convite para próximos programas para tu dividir conosco todo o teu conhecimento. Okay. Muito obrigada, Sheila, pela oportunidade de estar aqui hoje, novamente, né? E quero deixar também as minhas redes sociais. Claro. Né? Então, no Instagram vocês me acham lá, @DavianeA, e no Facebook, Daviane Araújo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vamos conversar, né? O importante é a gente ter o nosso objetivo e a gente chegar lá. Com certeza. Mais uma vez, Daviane, gratidão. E para vocês que gostaram do programa, gostaram dessa reportagem, curtem, comentem, compartilhem e aguardem as próximas. Um grande abraço.
Casa de Carnes Costelão, onde você encontra as melhores carnes para o seu dia a dia e também para o seu churrasco. Venha para a Casa de Carnes Costelão, na Avenida Lupicínio Rodrigues 299, Sala 2, Coab, Guaíba. Telefone, toma nota aí, 3402-2009.